Fala pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. Hoje a gente vai falar sobre o Fernando Diniz e a contratação dele como técnico interino da seleção brasileira, né? Uma vez que ele vai continuar no Fluminense, nada mudou. Eu não sou um comentarista de esporte, mas eu quero comentar sobre a repercussão que isso está dando. Existem pontos que tem tudo a ver com o canal aqui, beleza? Antes de mais nada, queria te convidar para deixar o joinha nesse vídeo e compartilhar. É assim que a gente consegue crescer. O canal eu tenho voltado a dar o gás no canal, não é diferente. Quando a gente dá o gás, a coisa cresce. E é exatamente isso que está acontecendo, tá? Então, pessoal, vamos ver aqui, aí a gente vai acompanhar junto, tá? Comentários do Globo Esporte, tá? Do site do Globo Esporte. Trabalho de Diniz no Fluminense e na seleção pode dar certo? Quais os riscos? Comentaristas opinam. Então, se você não sabe, Fernando Diniz, ele é técnico do Fluminense e ele foi contratado agora pela CBF para ser técnico da seleção brasileira e do Fluminense ao mesmo tempo. Bom, só para dar um exemplo aqui, existem algumas pessoas de sucesso que têm vários trabalhos diferentes. Por exemplo, Peter Jordan, do canal Ei Nerd, ele já teve 19 empresas, ele fala disso num podcast, ele já teve 19 empresas ao mesmo tempo. Então, se você sabe gerenciar bem o seu tempo, você pode conseguir ter sucesso em todas elas, né? Hoje ele que eu saiba, ele não tem mais tantas empresas assim, mas ele sempre está falando de várias coisas diferentes. E aí, só para dar o meu caso específico, eu, por exemplo, sou corretor de imóveis, né? Eu faço a apresentação aqui do podcast, faço esses vídeos no YouTube, mas sou corretor de imóveis. Se você tem, por exemplo, uma dúvida sobre imóvel, não precisa, Heitor, eu quero comprar um imóvel. Não, eu trabalho com registro de imóvel, eu trabalho tirando dúvida, fazendo consultoria, eu faço um estudo de viabilidade, eu faço planejamento para quem quer investir em imóveis, uma série de coisas. Então, se você tiver alguma dúvida, entra aí em contato nos comentários, na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp pessoal. Você vai poder falar comigo e aí a gente vai falar sobre imóveis, tá bom? Então, só para dar o meu exemplo. E também tem outras empresas, alguns outros CNPJs. Hoje, 3 especificamente. Então, é a linha que o Diniz quer seguir. Ele quer fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, tá? Então, vamos lá, vamos acompanhar junto aqui. Anunciado oficialmente pela CBF na noite da última terça-feira como técnico interino da seleção brasileira por um ano, Fernando Diniz vai acumular o comando do Fluminense e da seleção. Aconteceu com o Emerson Leão, lá em 2000, né? E vamos que vamos. Então, a foto dele aqui, eu preferi ele quando ele está com a camisa do Fluminense, né? Afinal de contas, eu sou Flusão. E vem a falar do Carlos Eduardo Mansur. Eu acho mais uma etapa de um processo, vamos dizer, heterodoxo demais, ou seja, muito diferentão. Como o futebol permite tudo, esse processo pode dar até ótimo resultado, mas acho que o caminho que está se escolhendo é muito perigoso. Primeiro, eu acho que é quase inviável conciliar 2 trabalhos no futebol atual. Eu, Heitor, particularmente, vou dar o meu comentário, não acho que seja inviável, não. É porque provavelmente ele está pensando na questão física, né, de estar lá, estar fisicamente nos centros de treinamento, mas hoje com o advento da internet, né, acho que se tornou um pouco mais fácil. Quantidade de dados, ele vem falando aqui sobre por que ele acha tão difícil. Isso você consegue com uma equipe técnica muito boa, tá? E depois ele vem falar sobre uma questão que é a questão ética. Enfim, mas qual é o grande lance da questão ética aqui? É que o Fluminense, o Fluminense ele pode tirar proveito do fato do Diniz também estar na seleção. Mas, veja, primeiro que a gente tem uma coisa chamada contrato, né? De repente, no Brasil, a gente não está muito acostumado com isso, e o pessoal está chamando de conflito ético. Imagina que o Diniz entenda em uma convocação dessas que não merece ou não merece convocar um determinado jogador. Não é uma mensagem positiva, né? Eventualmente convoca um jogador fazendo de boa fé, um jogador adversário do Fluminense na data pós-FIFA, ou seja, ele convoca
ele tem um jogo lá na frente, Fluminense, Fla-Flu, né? Um Fla-Flu, e aí ele vai, convoca o Gabigol, bota o Gabigol pra jogar, é o que esse comentarista tá colocando na mesa. Coloca o Gabigol pra jogar, Gabigol vai, joga, se cansa, imediatamente depois ele tem um Fla-Flu pra jogar. É o que tá se falando. Eu acho que não faz o menor sentido, porque o Diniz ia se queimar muito, né? Não acho que seja o caso. Eu acho que ele não é maluco. Ele é muito jovem ainda, não lembro exatamente qual é a idade do Diniz, mas ele ainda tem um caminho longo pela frente, pode ter um caminho longo pela frente, e eu acho que ele não faria uma coisa dessa, porque se ele faz, ele fica queimado, ninguém mais contrata ele, né? Próximo aqui foi o Conrado Santana. Eu gosto muito do trabalho do Fernando Diniz, mas não consigo ver nada de positivo ele conciliar o cargo de interino na seleção com o Fluminense. Ruim para o Fluminense e também para a seleção. E esse aqui, ele não se deu nem o trabalho de falar sobre, de dar argumentos, né? Ele só falou, é ruim e ponto e acabou, né? Que eu acho horrível também. Enfim, e aí o Cabral Neto fala, a CBF conseguiu transformar boas ideias em mais decisões. Diniz seria um bom nome para a seleção, Ancelotti seria uma grande contratação, mas a forma como a entidade lidou com essas duas negociações aponta em uma direção de futebol sem orientação, sem rumo. Até argumentou, né? Enfim, é uma coisa. De repente, tirar o Diniz do Fluminense, para mim seria muito ruim, eu como tricolor. E ele vem aqui complementando. Um ponto relevante. Se o Ancelotti vai assumir a seleção no próximo ano, seria mais inteligente ter um treinador que trabalhasse com as ideias do técnico italiano, com conceitos parecidos e que algum legado fosse criado para diminuir os danos do período perdido. Além de não obrigar a equipe a fazer uma guinada no jeito de jogar futebol. Bom, isso aqui é uma coisa muito típico de brasileiro, né? A gente não consegue acreditar na continuidade de um trabalho. É por isso que técnico de futebol fica 4 meses, 5 meses em um time. É por isso que jogador é pego aí pela torcida no meio da rua e o povo taca pedra. As pessoas não entendem que o futebol é também um trabalho, né? E como todo um trabalho bom, ele tem que ter continuidade. Mas é isso. Pessoal, eu queria saber o teu comentário. Teu comentário é muito importante. O que você acha? Você acha que o Diniz na seleção e no Fluminense é positivo? É negativo? O que você acha? Eu, particularmente, acho que é uma coisa que tem que ser feita, uma vez que tem tempo, tem prazo, tá? Ah, Heitor, não dava para fazer para sempre? Eu acho que para sempre não, porque cada vez que a coisa fosse caminhando, ele ia precisar se dedicar mais a uma coisa do que a outra e acabar deixando o outro desfalcado, só para usar um termo esportivo aqui. Mas eu quero saber o teu comentário. O que você acha disso, tá? Então, pessoal, é isso que eu queria dizer. Se você gostou, né? Eu, Heitor, não sou um cara muito do esporte, mas eu acho que tinha coisas relevantes a serem faladas aqui. Beleza? Então, é isso. Fico por aqui. Até mais e valeu.